Então, esse daqui é o nosso resolvedor de Sudoku, usando concorrência. A gente tem aqui dois possíveis tamanhos de matrizes, né? Os dois tamanhos de tabuleiro você pode escolher para resolver. Vamos começar aqui com 9x9. Então, esse tabuleiro aqui, ele é gerado aleatoriamente com a quantidade de células vazias que você escolher aqui. Vamos dizer 60. E aqui a gente pode escolher um número de threads. Vamos começar com uma. Certo, então ele demorou aqui 155 milissegundos para encontrar o resultado desse tabuleiro, que foi gerado aleatoriamente com 60 células vazias. Vamos tentar com 3 threads, 11 milissegundos, bem mais rápido. Aqui está a solução encontrada. E com 9 threads, 11 milissegundos, e a solução encontrada foi essa. Aqui o que ele fala de falhas é que às vezes alguma thread pode não encontrar um resultado válido para o primeiro intervalo. Então, como esse algoritmo funciona, né? Ele escolhe uma célula vazia e tenta preencher essa célula vazia e continuar o backtracking depois dessa célula vazia ter sido preenchida. Então ele tenta com o intervalo que é dado, o thread tenta com o intervalo que é dado para ela. Então, nesse caso, as threads com esses intervalos não tiveram sucesso ao tentar preencher a célula que foi escolhida. E aqui essa thread 7 foi a que encontrou o resultado primeiro. Essas outras duas ainda estavam tentando encontrar o resultado, mas foram paradas porque a thread com intervalo de 7 encontrou um resultado válido. A gente ainda pode vir aqui, por exemplo, trocar o número de células vazias, mudar o tabuleiro e tentar de novo. Aqui por acaso foram 0 milissegundos e aqui com 9 threads foram 2 milissegundos. Isso pode acontecer porque tem um tempo que é gasto para a separação das threads, para a separação dos intervalos. Então pode ser que num tabuleiro muito simples, como é um caso de um tabuleiro com 20 células vazias, pode ser que dependendo da formatação dos números, a organização dos valores aqui das células, pode ser que num caso com mais threads realmente demore mais tempo, ou que demore menos tempo, ou que demore a mesma quantidade de tempo, como foi o caso aqui, de que o intervalo, no caso de 3 threads, tentando com 3 threads, o intervalo foi encontrado logo aqui, o resultado foi encontrado logo aqui, com o mesmo tempo de se fosse testado com uma thread só. A gente ainda pode testar aqui um tabuleiro 16x16. Então o esquema é parecido, a gente tem algumas quantidades diferentes de células vazias que a gente pode escolher, vamos dizer 90, e alguns números diferentes de threads também. Vamos começar com uma thread. Aqui foram 45 milissegundos para uma thread, para 2 threads 16 milissegundos, vamos dizer 8 threads 21, 16 threads 6 milissegundos. E esse daqui foi o resultado encontrado. A gente ainda tem aqui uma parte de relatórios. A gente tem aqui alguns gráficos que são gerados a partir dos resultados encontrados pelo sistema. Então aqui a gente pode ver aqui o comportamento na média desses tabuleiros 9x9. Então a gente vê aqui para 10 threads a gente tem uma melhora significativa quando a gente usa mais de uma thread, né? Principalmente usando 9 threads. Aqui também, no caso de usar 30, no caso de 30 espaços vazios, a gente tem um aumento aqui usando 3 threads, mas aqui a gente tem uma diminuição um pouco menos significativa usando 9. Então a gente pode ver aqui esses padrões de melhora ou piora. E aqui a gente tem para o tabuleiro 16x16,
aqui, no geral, é o que tem uma melhora mais significativa utilizando mais de uma thread. Aqui a gente, por exemplo, consegue ver bem a linha dos 110 espaços vazios. Então, aqui com uma thread a gente tem um tempo bem significativo, uma média de tempo bem significativa. Com 2 threads e 3 threads a gente tem uma melhora expressiva. Para algumas outras quantidades a gente também tem uma melhora expressiva, como aqui para 100 espaços vazios. Aqui com uma thread e aqui com 2 threads a gente tem uma melhora expressiva. Então, no geral, para tabuleiros 16x16 a gente tem uma melhora bem significativa para mais de uma thread, utilizando mais de uma thread. Para alguns casos, a gente vê que dependendo da quantidade de threads utilizada, a gente tem uma certa piora no tempo, mas no geral a gente vê que esse tempo tende a melhorar para pelo menos uma quantidade de threads maior do que um. Como a resolução é inicialmente feita? A gente tem aqui o board, né, o tabuleiro inicial, o tamanho dele, um booleano para dizer se a solução foi encontrada ou não, uma matriz onde vai ser guardada a solução do Sudoku, o número de threads a ser utilizado, o instante inicial da resolução e a duração total da solução, além de uma lista de mensagens de falha, e é aqui que são guardadas aquelas mensagens de falha que aparecem no front-end antes de serem enviadas para o front-end de fato. Então, inicialmente, o que o código faz, quando é chamado inicialmente a solução, ele chama essa função, esse método solve concurrently, que basicamente inicia, diz, né, qual é o instante inicial da tentativa da resolução, acha a célula inicial e separa os intervalos para cada uma das threads, utilizando o número de threads que foi inicialmente escolhido, né? Então, aqui ele então cria cada uma das threads e inicializa ela com os seus devidos intervalos e espera que todas as threads sejam interrompidas ou concluídas para que possa ser colocado o solution board no lugar dele e o board é atualizado com o solution board. Aqui no Sudoku Thread, cada uma das threads tem uma cópia do tabuleiro original, uma célula e uma coluna, que é a célula e a coluna, uma linha e uma coluna, que é da célula inicial, um range inicial e um range final, que é qual é o intervalo que essa thread vai tentar resolver inicialmente para a primeira célula, e uma referência para o Sudoku. Então, aqui no método run, ele faz basicamente um backtracking, mas inicialmente ele tenta preencher aquela primeira célula com um range que é especificado para essa thread. Então, ele tenta resolver, sempre perguntando, né, sempre conferindo se é uma solução válida, se é um valor seguro para aquela célula, e caso for, ele atualiza na cópia do board que ele tem aqui, nessa cópia, e continua resolvendo em forma de backtracking. Ao longo do método run também há algumas verificações de se a solução já foi encontrada, para que caso uma outra thread já tenha encontrado uma solução para o Sudoku, então que uma outra thread não continue fazendo trabalho inútil, né?
Então a gente tem algumas verificações aqui ao longo do código para ter certeza que uma thread não está fazendo esse trabalho de continuar tentando resolver, sendo que alguma outra thread já resolveu. Então o código funciona basicamente assim. E ele também, as threads também vão mandando alguns updates para o front-end para atualizar aquelas grids, né, que são mostradas. Então aqui manda algumas atualizações e aqui também, caso falhe, né, e tenha que voltar para a célula tenha que retornar para um valor vazio para tentar de novo. Então aqui atualiza também. E aqui ele manda as mensagens de falha, né? Caso essa thread aqui falhe, essa mensagem aqui de falha é enviada primeiramente para o Sudoku e é guardada aqui nessa lista, nesse array list, e depois é enviada para o front-end. Aqui a gente tem os controladores do relatório, da tela de relatório e da tela de resolução do Sudoku. Basicamente, aqui os dados eles estão sendo todos salvados em formato CSV. Aqui. Então aqui eles são salvos. Aqui o número de threads, o tempo, os espaços, a quantidade de espaços vazios e o tamanho. Então aqui a gente tem vários dados que foram utilizados para gerar os gráficos. Então aqui esses dados são recuperados a partir desse arquivo e os gráficos são gerados a partir daí. Aqui na tela de resolução do Sudoku em si, basicamente é o que já estava aparecendo ali, né? Ele recebe algumas atualizações vindas das threads e também assim que o Sudoku ele é resolvido, o resultado encontrado também é enviado para o arquivo, né? Então sempre a gente está salvando novos resultados no arquivo. Aqui a gente tem esse método de salvar resultados Sudoku. Então aqui a gente tem a gente sempre está salvando resultados novos para alimentar os dados. Aqui basicamente ele está criando os tabuleiros, iniciando o Sudoku. Aqui é para dar update no tabuleiro em si. Aqui para resolver o Sudoku, basicamente ele vai inicializar esses métodos de solve concurrently. Basicamente é assim que o nosso código está funcionando.